Olá, bem-vindos ao canal da Moros, onde a gente fala sobre o corpo e a mente. Você já teve a sensação de que está sempre atrasado, de que não importa quantas coisas você faça ao longo do dia, sempre tem mais coisas para serem feitas, de que o mundo gira tão rápido que a gente não consegue acompanhar? Meu nome é Tibor Sobol e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as transformações do mundo, as nossas expectativas e como lidar com um mundo que é cada vez mais acelerado. O desenvolvimento da tecnologia humana passa por um processo que é exponencial ao invés de linear. Isso quer dizer que o mundo não só se transforma, mas que essas transformações acontecem cada vez mais rápido. Hoje a gente vive em um mundo que é completamente diferente do que os nossos pais e os nossos avós viveram. E as próximas gerações vão ver uma diferença ainda maior entre o mundo que eles vão viver comparado com o nosso. Isso não é real só do ponto de vista social. A biologia não consegue acompanhar a velocidade com que as coisas se transformam. Os nossos corpos são adaptados para uma realidade que não é a realidade que a gente habita. A gente evoluiu em um mundo em meio à natureza. A gente passava parte do nosso tempo ao redor de fogueiras, observando os astros e os padrões da natureza, atentos às mudanças do tempo e às estações. E estar atento a esses padrões era a diferença entre a vida e a morte. Hoje a gente não precisa se atentar a esses detalhes. Nós temos trabalhos, carros, supermercados, alimentos processados, a internet. Todas essas transformações alteraram a forma com que a gente lida com o mundo e com aonde a gente pode alocar a nossa atenção. E agora você pode se perguntar, existe um problema? Temos o conforto, a educação, saúde, civilidade. Tudo isso veio com essas transformações da tecnologia. Então qual o problema? Primeiro, a diferença em como a gente lida com as outras pessoas, os nossos círculos sociais. Antigamente a gente se reunia ao redor de fogueiras e trocava histórias sobre o que tinha acontecido com a gente ou com outras pessoas que a gente tinha escutado. Hoje em dia a gente tem a internet, onde a informação que a gente recebe é editada e a maior parte das vezes a gente não vê o rosto das pessoas que estão falando. A gente não escuta o tom de voz e o contexto a que elas se referem. Um estudo realizado em 2020 com mais de 2.500 participantes, um dos maiores estudos desse tipo, procurou os efeitos de um tempo afastado das mídias sociais. A proposta era que parte desse grupo ficasse 4 semanas afastada do Facebook e depois desse período eles observaram quais eram as diferenças entre o grupo que se afastou e o grupo que se manteve conectado, o grupo controle. O que esses pesquisadores notaram é que, primeiro, eles prestaram atenção nos efeitos positivos e deixaram claro que a gente não pode negar que as mídias sociais elas suprem uma necessidade do ser humano, a necessidade por conexão, e que em determinadas situações isso pode ser extremamente benéfico. Mas ao mesmo tempo eles chamam a atenção para os efeitos negativos das mídias sociais. Entre elas eles citam o vício, o mal-estar que essas mídias causam e também a polarização social, a polarização política. Em um outro estudo de 2020, pesquisadores procuraram quais seriam os efeitos da gente estar conectado constantemente. E eles trazem a preocupação com relação ao excesso de informação e os efeitos danosos que isso causa. De novo, eles observaram que principalmente o bem-estar e os sintomas de depressão eram correlacionados com essa sensação de sobrecarregamento de informação. Uma das coisas que a gente pode fazer é simplesmente limitar o nosso uso das mídias sociais e da internet. Imediatamente a gente vai ganhar tempo para ser investido em outras buscas, inclusive buscas que possam ser mais produtivas, dependendo de como a gente definir produtividade. Uma vez que a gente não tiver tanto tempo sendo gasto na internet, a gente pode, por exemplo, investir mais tempo com os nossos familiares e os nossos amigos. Ou então a gente pode se dedicar a um projeto que parece que a gente nunca tem tempo para se concentrar. Outra coisa que a gente pode fazer para tentar mitigar um pouco os efeitos nocivos da internet e das mídias sociais é a gente traçar objetivos e ter objetivos claros sobre onde a gente quer chegar e o que a gente quer fazer. E quando eu digo objetivos claros, não é dizer as palavras, mas é tomar as medidas necessárias para que a gente chegue àquele objetivo.
O que eu tenho que fazer todo dia para que cada vez eu esteja mais próximo de completar aquilo? E principalmente os objetivos mais difíceis, eles vão levar um investimento de tempo muito maior. Por exemplo, se eu quiser escrever um livro, se eu simplesmente colocar na minha agenda escrever livro, eu nunca vou sentir aquele senso de progresso até que finalmente, magicamente, o livro esteja pronto. Agora, se eu colocar na minha agenda que até o final do ano eu quero terminar um livro e eu calcular quantas palavras, 50 mil palavras esse livro vai ter. E se são 50 mil palavras e eu conseguir escrever 500 palavras por dia, dentro de 100 dias eu tenho um livro pronto. Então, todo dia que eu escrever 500 palavras, eu vou sentir um senso de progresso em direção àquele objetivo, e isso vai agir como um antídoto contra os efeitos negativos de a gente se sentir incapaz ou a gente se sentir estagnado de alguma forma. Outra coisa que a gente pode fazer é quando a gente estiver em um momento com os nossos familiares, com os nossos amigos, ou então se concentrando nesse projeto que a gente quer completar, a gente faça só isso, a gente se concentre naquele momento, a gente esteja presente naquilo. Isso significa desativar o nosso celular, a nossa internet e se concentrar, seja por 20 minutos, por 1 hora. Se a gente fizer isso por um período muito longo de tempo, a gente vai sentir uma diferença no nosso bem-estar. Outra coisa que a gente pode fazer é valorizar as coisas corretas. E valorizar de novo. Assim como traçar o objetivo não é simplesmente dizer as palavras, valorizar alguma coisa não é simplesmente dizer as palavras do que você valoriza, mas é você tomar as atitudes necessárias que demonstrem que você realmente valoriza aquilo. A ação é o que prova o seu valor. Então, se você valoriza sua família e seus amigos, invista o tempo com sua família e seus amigos. Se você valoriza um projeto, se você quer se tornar um escritor, quer terminar aquele livro, valorize o tempo de se sentar e escrever. Se você quer se tornar um esportista, então valorize o tempo do trabalho duro para melhorar suas habilidades, para conseguir se desenvolver naquele esporte. E isso vale para qualquer área da vida. Esse foi mais um vídeo da Moros, eu espero que vocês tenham gostado. Se esse é o tipo de assunto que chama a atenção de vocês, por favor, não esqueçam de curtir e se inscrever no canal para cada vez mais receber material como esse. A gente vai continuar trabalhando para trazer cada vez mais conteúdo de qualidade e vídeos cada vez melhores, então fica ligado. Falou!